E dentro dessa ideia, desse tema, de até que Ele venha, nós cremos que Cristo vai voltar, amém? A Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, Ele foi visto por muitas pessoas. E um pouco antes de partir, mais de 500 pessoas viram o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, no livro de Atos, registra que quando Cristo estava para subir, algumas pessoas ficaram olhando ali, e Ele foi subir aos céus. E alguns anjos apareceram e falaram: esse que você viu subir, ele voltará. Ele voltará. Você crê nisso? E se ele voltar, como nós estaremos? Então eu queria, nessa noite, trabalhar dentro desse tema que o Sérgio tem falado. Nós vamos procurar, nesse ano 2023, trabalhar dentro desse tema até que ele venha. Tem até a camiseta que foi produzida na conferência missionária, se você quiser adquirir também, ter a sua camiseta, para poder propagar essa mensagem até que Ele venha. E o que nós faremos até que Ele venha? Como nós devemos estar nos comportando até que Cristo volte? Será que nós temos algo para fazer até que Ele venha? Ou apenas ouvir a palavra, nos alimentar da palavra, ser testemunho da palavra? Será que temos algo para fazer? Então quero deixar com vocês esse tema nessa noite. Até que Ele venha, vamos escolher o que semear. Vamos escolher o que semear. Mas antes de discorrer da mensagem, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai de amor, nós te agradecemos, porque estamos aqui nesse momento para poder meditar na Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a entregar exatamente aquilo que está no Teu coração, que o Senhor deseja que possamos ouvir. Que o Espírito Santo nos dirija, ó Deus, nessa noite para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra e para colocar em prática o Seu ensinamento. Abençoe cada vida que está aqui nessa noite, que veio nesse culto de oração. Que possamos sair diferentes nesse culto, diferentes para melhor, porque sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nos dar. E abençoe aqueles que estão em casa também, que possam ser alimentados pela Tua palavra. E nós agradecemos porque temos esse propósito, Deus, de fazer a Tua vontade até que Jesus Cristo venha, até que Ele volte. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Até que Ele venha, o que devemos fazer? O subtema dessa mensagem para esse culto, para esse momento é: até que Ele venha, vamos escolher o que semear. E agora fazemos uma pergunta: quantas decisões você e eu teremos que tomar este ano? Quantas decisões teremos que tomar este ano? Aí eu coloquei uma frase ali na projeção de um poeta chileno, Pablo Neruda, que ele diz o seguinte: somos livres para fazer nossas escolhas, mas seremos escravos das consequências. Pensando na semente, nós podemos plantar a semente, podemos escolher a semente, mas aquela semente que nós escolhemos, os frutos nós não poderemos escolher, porque já vai ser resultado da semente que nós plantamos. Então a grande verdade é que muitas das nossas escolhas, muitas das nossas sementes que nós lançaremos esse ano, afetarão o nosso dia a dia de forma positiva ou negativa. Muitas das nossas escolhas afetarão as pessoas que estão à nossa volta. Muitas das sementes que nós vamos plantar, talvez na mente de alguém, vai afetar aquela pessoa, de forma positiva ou negativa. Você deveria ficar calado naquele momento, mas quando você fala, até no devocional de Natal nós falamos que existem 3 coisas que não voltam mais: a palavra dita, a flecha atirada e a oportunidade perdida. Então, muitas vezes nós vamos perder a oportunidade de ficarmos calados. Mas quando você fala, puxa vida, já falei, e agora? Como é que você vai voltar atrás? Não tenta remendar. Essa é uma grande verdade. Então, muitas das nossas escolhas vão afetar a nossa vida de forma positiva ou negativa. Muitas das sementes que nós vamos colocar na vida das pessoas vão afetar essas pessoas também. Isso é inevitável. O primeiro texto que eu quero discorrer com vocês é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você quiser abrir a Bíblia ou acompanhar na projeção. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz: não vos enganeis.
de Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós sabemos que devemos escolher o que fazer e o que não fazer. Será que nós somos pessoas que ensinam mais o que fazer do que pessoas que ensinam mais o que não fazer? Como é que nós temos andado nesse mundo? Como é que nós temos semeado? Quais sementes nós temos plantado nos corações das pessoas que estão à nossa volta? Será que alguém pode chegar para você e falar: olha, eu aprendi com você o que eu devo fazer. Você é uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que ora, uma pessoa que é honesta. Então, eu estou aprendendo com você. É uma semente que você está lançando. Amém? Agora, tem pessoas que fazem algo errado, você vai dizer: eu estou aprendendo o que eu não devo fazer com você. É outro tipo de semente também. Então, é grande verdade que não podemos decidir, essa frase também não é minha, não podemos decidir os frutos que iremos colher, mas podemos escolher as sementes que iremos plantar. Essa é a grande verdade. A grande verdade é essa. Então, o que a palavra de Deus nos orienta a semear? Então, olhando lá para a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6, nós vamos encontrar aqui, no versículo 8, no primeiro versículo nós encontramos que de Deus não se zomba, tudo aquilo que nós plantarmos iremos com certeza colher. Mas no versículo 8 nós temos aqui duas opções do que semear. O versículo 8 nos dá duas opções do que devemos semear. Aí ele começa falando na parte A: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá bênçãos. É isso que diz? Não. Da carne colherá corrupção. Porque a carne, aqui o desejo carnal, ele é mau. E o que nós semearmos na carne, nós vamos colher na carne. Você já agiu na carne alguma vez? Com certeza. Agimos na carne algumas vezes. E quando nós agimos na carne, nós colhemos algo ruim. Então essa é a grande verdade. Se formos relacionar na Bíblia, quantos homens e mulheres semearam para a sua própria carne, nós vamos ter uma infinidade de pessoas. Eu coloquei alguns aqui na projeção, que você pode observar que tipo de semente que essas pessoas semearam. Adão e Eva semearam a desobediência. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus ordenou ao homem que não comesse da árvore, comesse de tudo, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles foram desobedientes. Então eles semearam desobediência. Será que nós somos sendo obedientes à palavra de Deus? Depois o outro personagem que eu relacionei aqui também para nós vermos que tipo de semente eles semearam. Isaac e Rebeca semearam o favoritismo e a mentira dentro do lar. Porque Isaac amava quem? Alguém lembra da história? Isaac amava, vamos lá, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Por que os dois tinham preferência dentro do lar? Quem tem mais de 2 filhos aqui deve ter, espero que não tenha esse problema, de ter a preferência dentro do lar. Não tem, né? Mas sempre tem aquele que fala que a mãe está colocando mais suco no copo do outro irmão, né? A bolacha do outro irmão é maior que assim vai. Eu tenho 5 irmãos e sempre meus pais preferiam o caçula. O caçula era o mais privilegiado, ganhava sempre o melhor presente, o melhor lanche, enfim. Quando se tem mais pessoas dentro do lar, tem aquele que vai, né? Falar. Então é assim que acontecia. Isaac amava Esaú, né? E Rebeca amava Jacó, porque gostava do que ele fazia em casa, era uma pessoa que ficava em casa, né? Então Rebeca tinha preferência por Jacó, enquanto que Isaac tinha preferência por Esaú. Então esse problema que eles tiveram gerou um conflito, foi semente lançada no coração dos filhos, os pais lançaram essa semente, que criou uma rivalidade entre eles. E depois disso, nós podemos perceber que Rebeca e Jacó semearam a mentira, escolheram enganar Isaac, fazendo Jacó se passar por Esaú, lá em Gênesis capítulo 27. Temos mais
outros personagens que nós poderíamos ver na Bíblia que também semearam coisas na carne. Outro, por exemplo, Davi semeou o adultério e o homicídio. Foi uma semente que ele lançou. E, consequentemente, tudo isso afetou a vida inteira, porque a Bíblia fala que a espada não iria apartar da vida da família de Davi. Não é isso que a Bíblia fala? Davi ele teve uma perseguição do próprio filho, né? O filho tentou matá-lo, foi perseguido pelo rei. Então, teve muitos problemas em função de um pecado que ele cometeu no passado. Porque a Bíblia fala que Deus ele perdoa o pecador, mas não isenta o pecador do castigo. Mas Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, ele buscou o arrependimento. Então nós sabemos que não somos perfeitos, devemos buscar o arrependimento. Nós podemos semear qualquer semente ruim, mas quando nós buscamos em Deus, Deus transforma aquele nosso pecado, Ele apaga o nosso pecado, conforme diz a palavra lá em Miqueias. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 15, nós podemos ler também que qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele, ou seja, não só a morte física nós podemos cometer como pecado, mas até mesmo o ódio. O ódio pelo nosso irmão. Não podemos odiar a pessoa, assim como a Bíblia nos orienta. Devemos buscar ali ter uma vida de pacificadores. Mateus fala, Jesus fala em Mateus que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então, Jonas semeou a desobediência e a rebeldia contra a palavra de Deus. Além de desobedecer, ele foi rebelde, fugindo da responsabilidade. Lá em Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo para ele ir para um lugar, mas ele foi para um outro lugar. Ou seja, foi desobediente, fugiu da presença de Deus. O texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, Jonas capítulo 1, versículos 1 a 3, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Ou seja, Deus estava incomodando Jonas para que ele fosse para uma determinada cidade, e ele foi para outro lugar. É como se Deus estivesse falando: vá falar com aquela pessoa que está rebelde contra mim, e você fala, ela mora lá no Santa Cândida, aí você fala, vou lá para o Boqueirão, lá do outro lado da cidade, quero fugir da presença de Deus. Isso é desobediência. Você já ficou incomodado alguma vez para orar por alguém? À noite, você estava ali dormindo, dali a pouco Deus colocou aquele sonho, você pensou, eu penso nessa pessoa, acordei pensando em você, e estou ligando para você, mandando um WhatsApp para saber como é que você está. É bênção. Ou às vezes a pessoa está rebelde, você fala, eu orei por você e quero pedir perdão, quero liberar perdão. Esse ano que passou, teve 2 pessoas que veio nos procurar para dizer, olha, eu estava incomodado, Deus estava incomodando o meu coração. Eu precisava vir pedir perdão para você. E veio, para que eu possa fechar esse ciclo, a pessoa falou. 2 pessoas vieram falar isso. Então, quando você tem, Deus está te incomodando, vá, não fuja da responsabilidade. E Jonas, conforme diz o texto, fugiu. E tem outro texto também de Oséias que eu coloquei aqui, Oséias capítulo 8, versículo 7, que muitos dizem que é um dito popular, mas não é um dito popular, mas é uma verdade da palavra de Deus. Os que semeiam vento, colhem tempestade. Esse é o texto que diz em Oséias. Outras versões falam dessa forma. Que semente nós temos semeado? Vento? Que tipo de sementes temos semeado? Então, o texto fala que aqueles que semeiam vento podem colher tempestade, colhem tempestade. Então, se nós estamos vivendo hoje situações, muitas das tempestades que enfrentaremos neste ano em nossas vidas serão resultado das decisões e escolhas erradas que faremos. Vou repetir. Muitas das tempestades que enfrentaremos neste ano em nossas vidas serão resultados das decisões e escolhas erradas que faremos.
Então temos que tomar muito cuidado. Virão muitas tempestades que nós vamos provocar, mas muitas tempestades quando nós estivermos passando por elas, e nós tivermos compartilhado com a esposa, com o esposo, os dois juntos vão enfrentar a tempestade. Pior é quando alguém chega em casa, o marido faz algo que não compartilha com a esposa, e vem aquela tempestade. E ele fala, não contei para você, queria te poupar, mas a tempestade cai sobre os dois. Essa é a verdade, cai sobre o lar, ou sobre a igreja. Então, quando nós estamos juntos, e quando nós compartilhamos juntos, a tempestade se torna muito mais leve. Essa é a grande verdade. Então, muitas das nossas tempestades que enfrentaremos serão resultados das decisões e escolhas que faremos. Os desejos da nossa carne nos distanciam cada vez mais de Deus. Em Romanos 8, versículo 8, nós podemos ver aqui também que a semente da carne, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que tipo de semente nós estamos semeando? Será que é semente da carne? Se estamos semeando algo da nossa carne, nós não podemos, conforme diz Romanos 8, 8, não podemos agradar a Deus, de forma alguma. E mais à frente um pouco, Romanos 8, 13, diz que porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Romanos 8, versículo 13. Se vivemos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Então a carne não traz vida. O que vivifica é o Espírito. Amém, irmãos? O que traz vida é o Espírito. A carne é mortal. Tanto é que a Bíblia fala em 1 Coríntios que carne e sangue não pode habitar o reino de Deus. Porque a carne é corrupção. O desejo carnal traz a morte. Isso é o que diz a palavra de Deus. A segunda opção que Gálatas 6:8 nos mostra, até deixei na projeção, diz, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Essa é a verdade. Se nós estamos semeando na carne, estamos colhendo morte, corrupção. Se estamos semeando no Espírito, estamos colhendo vida eterna. O que estamos fazendo aqui hoje é uma semente para o Espírito, para o nosso Espírito, para que Deus possa ser ali glorificado. Estamos semeando também para o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós nos fortalece cada vez mais. E olha só o que diz Gálatas capítulo 5, não coloquei na projeção, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a pergunta que nós podemos fazer, quem vai prevalecer nesse ano 2023? O desejo da carne ou o desejo do Espírito? Você já parou para pensar? O que vai prevalecer é aquele que nós mais alimentarmos. Quantas pessoas você vai ver esse ano que vai desistir de caminhar com Deus? Quantas pessoas vão ficar à beira do caminho porque teve algum problema, porque teve alguma decepção, e por esse motivo vai dizer, eu não quero mais ser crente, não quero mais estar naquela igreja, não quero mais seguir a Cristo. Em geral, quando nós fazemos algum curso, alguma faculdade, algum seminário, em geral começa aquela multidão na classe. Não sei se alguém já teve essa experiência. Teve experiência? Alguém já teve? E quando termina, são poucos. Eu tenho um professor lá no seminário que ele tinha no começo do ano, nós estávamos com 47 pessoas na classe. Ele falava assim, olha para a pessoa do seu lado e diga, no final, um de nós dois não vamos estar aqui. Diga para ele. No final, um de nós dois não estaremos aqui no curso. E foi dito e feito. Nós começamos em 47 e terminamos em 7. 7 pessoas. E mais 3 numa turma regressa, na turma que estava atrás, que estava retardatária, que juntou-se a nós, e ficamos em 10 na formatura de 2011 no seminário Betânia. Foram em 10, mas começamos com 47. Muitos ficaram à beira do caminho. Por quê?
Um faleceu, um outro começou a discutir com o pastor da igreja, porque achava que sabia mais que o pastor. Ah, o pastor não sabe nada. Aí um mudou de igreja várias vezes e desistiu. E assim é a nossa caminhada. Então, muitas pessoas agiram pela carne, mas aqueles que permaneceram no Espírito, com certeza prevalecerão. Amém, irmãos? Se nós quisermos prevalecer, não vamos deixar com que a carne nos vença nesse ano 2023. Olha o que diz Romanos 8,14. Se você puder abrir novamente a sua Bíblia, Romanos 8,14. Ou se os irmãos conseguirem pôr na projeção lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Existe uma diferença entre aqueles que são guiados pela carne e aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. O texto está muito claro. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que nos identifica neste mundo é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Não estamos dizendo que não erraremos desse ano. Filhinhos, João fala, não erreis, não pequeis, mas se você pecar, peça perdão. Você tem um advogado diante de Deus, o Pai, Jesus Cristo justo. Uma das formas de sermos guiados pelo Espírito Santo é permitir que a palavra de Deus que foi semeada em nós seja verdadeiramente o manual para as nossas escolhas. Então, uma das formas de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus é permitir que a palavra que foi semeada em você, em nós, nos dirija em todas as decisões e escolhas que teremos esse ano. Você já recebeu a semente da palavra? Já está no seu coração? Então, vamos deixar com que a palavra nos guie nesse ano que começa. Porque até coloquei aqui observações. Ela nos orienta quanto ao que deve ocupar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Abra lá comigo o que diz Filipenses 4:8. Ela nos orienta o que deve ocupar os nossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus. Diz o texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, é uma forma de ser guiado pelo Espírito Santo, é deixar que o manual de Deus, a Bíblia, se torne o manual das nossas escolhas. Então, ela vai nos ajudar a nos dirigir os nossos pensamentos. Então, o texto está muito claro. Ela nos orienta também a colocar tudo à prova. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Talvez a sua versão diz assim, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, não aceitem tudo da forma que vem para você. Se você tem alguma situação que criou um certo ar de dúvida, coloque à prova. E a prova não é você consultar outra pessoa, outra igreja, um outro pastor, é você consultar a palavra de Deus. Coloque tudo à prova. Se a palavra de Deus diz que é assim, é assim. Não faça como os bereanos faziam quando os apóstolos pregavam. Eles checavam tudo aquilo, anotavam na igreja, e quando chegavam em casa, checavam se de fato tudo aquilo era de fato verdadeiro, examinando tudo aquilo na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa balança de medir, de pesar, se tudo aquilo que de fato estamos ouvindo vem de Deus mesmo. Outra forma de andar no Espírito Santo, ele nos orienta a refletir antes de agir. Provérbios 19, versículo 2. Guiados pelo Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, ela nos ajuda, nos orienta a refletir antes de agir. Diz Provérbios 19, 2, não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Isso é o que diz o texto. Então, devemos refletir antes de tomar a decisão, antes de tomar aquela escolha, refletir.
Eu tenho pessoas que, antes de fazer uma viagem, antes de ser promovido na empresa, pessoas ligam, mandam mensagem: pastor, ore, porque eu estou para receber uma promoção na empresa, e eu quero pedir oração se aceito ou não. Devo refletir. Isso é importante. Antes de fazer uma escolha de compra de um carro, de uma casa, antes de fazer uma viagem, reflita. Antes de tomar a decisão de aceitar aquele namoro ou aquele casamento, reflita. Reflita antes de agir, porque o texto está muito claro que não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Ela também nos orienta, a palavra de Deus nos orienta a buscar sábios conselhos em nossas decisões. Olha o que diz Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros, há o quê? Bom êxito. Então, se você tiver que tomar escolhas, decisões nesse ano, busquem conselhos, mas conselhos que venham da palavra de Deus. Conselhos que você ouve e diz: olha, essa pessoa está falando conforme a palavra de Deus. Eu sempre falo que se você estiver pedindo conselho para alguém, e naquele conselho não houver um texto bíblico, uma menção da palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado com aquele conselho, porque muitas vezes é muito baseado em filosofia. Então, todos os conselhos que nós damos aqui, ela é baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Aí você vai lá no ponto. Se você tem dúvida, pergunte para o pastor, para o líder, qual o texto que fala sobre aquele assunto. Aí você consegue dar o conselho conforme a palavra de Deus. E além disso também, existe um outro texto de Jeremias capítulo 6, versículo 16, que é muito importante, é pertinente para esse momento agora também, de início do ano. Sobre que tipo de semente nós temos semeado. Jeremias 6,16 diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós lemos esse texto, ponde-vos à margem do caminho, ou seja, procure bons conselheiros, perguntai pelas veredas antigas, ou seja, pelas pessoas que já passaram por aquele momento que você está passando agora. Alguém já pediu orientação sobre algo que você já viveu no passado? Como você conseguiu sair dessa situação? Como você conseguiu passar por essa situação? E estar hoje ileso, firme na promessa de Deus. Aí você vai poder dar um bom conselho. Então, veredas antigas são pessoas que já passaram pela situação que você está vivendo hoje. Aí você vai pedir a orientação dessa pessoa. E se a pessoa teve bom êxito, ela vai dizer: olha, eu busquei nisso e naquilo, baseado na palavra de Deus. Então, tudo isso, irmãos, nós podemos ver que a palavra de Deus ela está muito clara. Aqui o texto fala no finalzinho, o povo de Deus disseram: não andaremos, ou não buscaremos esse conselho. Então, muitas pessoas serão rebeldes aos seus conselhos. Você vai orientar muita gente esse ano, Sérgio. Emanedir, Patrícia, todos que estão aqui. Mas muitos vão dizer: não, não quero esse conselho. Prefiro viver a minha vida. Prefiro fazer o que está no meu coração, que eu vou buscar horóscopo, vou buscar outros meios, né? Eu vou tomar decisão, mas muitos não vão ouvir a palavra de Deus. Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? E para finalizar, tudo é uma questão de escolha. Eu repito aquela frase que eu coloquei no começo da mensagem: não podemos decidir os frutos que iremos colher, mas podemos escolher as sementes que iremos plantar. Então, escolha boas sementes, até que ele venha. Escolha boas sementes. E o versículo 9 de Gálatas, capítulo 6, e o 10, o 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, faça o bem. Fazer o bem nos alivia. Mesmo que sofra, mesmo que chore, mesmo que esteja doendo, faça o bem.
Porque o texto está bem claro aqui, e não se canse de fazer o bem. Fazer o bem é estar nos cultos, é estar frequentando, é participando, é ajudar alguém numa carona, é ajudar alguém num conselho, ajudar alguém numa cesta de alimento, ajudar alguém que está precisando de uma oração. Faça o bem. Na fila do ônibus, você pode ter a oportunidade de fazer o bem para alguém que está precisando também de uma oração ou de um cuidado. Então o texto fala aqui, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E o texto de Gálatas 6,10 diz, por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, principalmente a quem? Quem são os domésticos da fé? A família da fé. Então, se tem alguém precisando, dê prioridade para os que são da sua família, da igreja, da sua igreja. Tem muitas pessoas que pedem coisas que não são da igreja. Mas se tem alguém precisando na nossa comunidade, a prioridade, diz o texto aqui, principalmente aos da família da fé. Não devemos deixar de ajudar ninguém. Nós ajudamos muitas pessoas fora da igreja. Mas se tiver necessidade dentro do corpo de Cristo, não podemos deixar de ajudar. Por isso que é importante compartilhar, até que Ele venha, as nossas necessidades uns com os outros. Porque a igreja primitiva não tinha falta de nada. Porque eles compartilhavam mutuamente aquilo que eles precisavam. E assim eles se ajudavam. Era um semente lançado. Uma vez uma pessoa queria me abençoar com um presente, e eu falei, não quero, mas não retém a minha bênção. A pessoa falou, porque eu estou sendo abençoado, eu quero te abençoar. Então, se alguém quer te abençoar com um presente, com algo assim, não retém a bênção da pessoa. Aceite aquela bênção. Porque às vezes a pessoa vai de coração, quero te abençoar, e você, não quero, não, aceite. Se é para abençoar, aceite. Se é para amaldiçoar, rejeite. Então, que tipo de semente nós temos semeado, iremos semear esse ano? Nós podemos sim, diz o texto, não podemos decidir os frutos que iremos colher, mas podemos escolher as sementes que iremos plantar. Amém?